A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 10 com o seguinte tema: Espírito Santo, ou capacitador. O Espírito Santo está presente em todos os eventos da história do povo de Deus desde o início da criação. Ainda assim, algo especial aconteceu no dia de Pentecostes. Naquele dia, teve início a Era do Espírito. No dia de Pentecostes, a igreja foi inaugurada e o povo de Deus iniciou o ministério de autênticas testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Naquele mesmo dia, quase 3.000 pessoas foram salvas, cumprindo o que Jesus havia prometido. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, versos 12 e 16. Os fracos e indecisos apóstolos se tornaram poderosos e destemidos pregadores. Foram dotados da capacitação espiritual necessária para o desempenho da obra evangelizadora do mundo. Grandes milagres foram operados pelos primitivos cristãos à vista das multidões, constituindo as credenciais da mensagem do Cristo ressurreto. Desde então, o Espírito Santo tem guiado a igreja através das várias perseguições, controvérsias teológicas, tendências heréticas e apostasias. Louvamos a Deus pelo Espírito Santo, o capacitador da igreja. Ponto de número 1, a promessa do derramamento do Espírito. A promessa de abrangência universal. Joel profetizou cerca de 800 anos antes de Cristo sobre o derramamento universal do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até aquele momento o Espírito Santo fazia intervenções pontuais e esporádicas. Ainda não havia acontecido uma operação de níveis globais. Porém, no dia de Pentecostes foi inaugurada uma nova era espiritual. O Espírito Santo assumiu a preeminência da obra do Reino de Deus e se tornou o líder da era da igreja. Sua atuação intensa e universal se estenderá até o tempo da ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos e sua transladação para o céu. A expressão de Joel, sobre toda a carne, não aponta para o derramamento do Espírito Santo sobre todos os seres humanos, mas sim sobre todos os que invocam o nome do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar, Joel 2,32. A linguagem do profeta aponta para uma quebra de paradigmas, visto que no passado o Espírito Santo era enviado mais especificamente a 3 classes de liderança de Israel: profetas, reis e sacerdotes. A partir do Pentecostes, o Espírito Santo seria derramado sobre homens e mulheres, jovens e velhos, livres e servos. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito Santo vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Joel 2,28. As profecias, sonhos e visões demonstram a presença de Deus entre o seu povo e indicam uma vida cheia do Espírito, ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Os apóstolos tinham estado com Jesus por 3 anos e meio e viram a sua dependência do Espírito Santo. Eles sabiam que os efeitos milagrosos de seu ministério vinham da unção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, Lucas 4, 18 e 19. E ainda, e o poder do Senhor estava com ele para curar, Lucas 5, 17. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Portanto, a igreja precisava seguir a mesma trilha do seu mestre quanto à dependência do Espírito Santo. Uma promessa para os últimos dias.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 2, 16 e 17. O apóstolo Pedro identificou o Pentecostes como o cumprimento inicial dos últimos dias, lembrando que os últimos dias iniciaram com a vinda do Filho de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Hebreus 1:1. Portanto, os tempos escatológicos estão em andamento desde a encarnação do Verbo. A profecia de Joel não ficou completa no dia de Pentecostes. Ela se estende durante toda a dispensação da graça. E dessa forma a promessa do Espírito é válida para todos os que crerem em todos os tempos. Ponto de número 2. O cumprimento, poder para testemunhar. O Espírito Santo veio com o poder do alto. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. A palavra revestimento, do grego enduo, significa vestir-se de uma armadura e aponta para a capacitação do Espírito Santo. Essa terminologia foi usada pelo Senhor Jesus para se referir ao batismo com o Espírito Santo. Na experiência cristã existem duas vestimentas espirituais igualmente importantes. Primeiro temos as vestes da salvação, referindo-se ao recebimento da justiça de Cristo como uma veste por ocasião da conversão. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Isaías 61:10. E segundo, temos o revestimento de poder, referindo-se ao batismo com o Espírito Santo. Nesta experiência, o crente salvo recebe a sua segunda vestimenta e é capacitado espiritualmente para o serviço do Senhor. De acordo com a Bíblia, o revestimento de poder cumpre 5 grandes propósitos. São eles: primeiro, dá autoridade para ser testemunha de Cristo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Segundo, dá coragem para pregar. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Terceiro, dá ousadia para fazer milagres. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, verso 8. Quarto, dá poder para desfazer as obras do diabo. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando em roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Atos 13, de 9 a 11. E quinto, dá sabedoria para edificar a igreja. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 22 a 24. Foi por estas razões que Jesus ordenou-lhes que não saíssem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Os sinais da descida do Espírito Santo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2, verso 2 e 3.
O som, o vento e o fogo anunciaram a chegada do Espírito Santo. Esses sinais estão presentes em outros eventos bíblicos e, na maioria das vezes, simbolizam a presença de Deus. Por exemplo, um som de buzina anunciou a chegada do Senhor no Monte Sinai. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o Monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Êxodo 19, 19 e 20. Segundo, o toque das buzinas dos sacerdotes anunciou a queda dos muros de Jericó. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Josué 6:20. Terceiro, o toque da sétima trombeta anunciará a vinda do reino de Deus. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Apocalipse 11:15. O vento, a Bíblia diz, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. O termo hebraico, ruach, e o termo grego, pneuma, traduzidos por Espírito, também podem ser traduzidos por vento, ar ou fôlego. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versos 21 e 22. O fogo, como símbolo do Espírito Santo, fala de sua ação purificadora sobre o caráter cristão. Trata-se de sua poderosa obra santificadora, livrando o cristão das escórias da velha natureza e guiando-o a uma vida de pureza e santificação. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Depois dos sinais e dos símbolos, o próprio Espírito Santo desceu no cenáculo e todos foram cheios do poder de Deus. A evidência do revestimento de poder. A Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. A evidência física inicial do revestimento de poder é o falar em outras línguas. Este sinal aparece explicitamente em 3 registros. Atos 2:4, Atos 10:46, Atos 19:6. E está implicitamente mencionado em 2 ocasiões, em Atos capítulo 8, versos de 14 ao 17 e capítulo 9, de 17 a 18. Falar em línguas, como evidência do batismo, difere do dom espiritual de variedade de línguas. Este último, o dom, equivale ao dom de profecia e requer interpretação para a edificação da igreja, como lemos. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Paulo desejava que todos os crentes falassem línguas estranhas em seus momentos devocionais, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2 e verso 5. Existe então essa grande diferença, porém também existe uma outra diferença entre o selo do Espírito Santo e o revestimento de poder. A Bíblia diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aos Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. O selo do Espírito Santo é recebido junto com a salvação. O revestimento de poder é uma experiência distinta e subsequente à salvação, ou seja, uma segunda bênção.
Por exemplo, os discípulos já eram salvos e tinham seus nomes escritos nos céus, Lucas 10, 20. Mesmo assim, Jesus ordenou-lhes que não ausentassem Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, Lucas 24, 49. Ponto de número 3, a continuidade do derramamento do Espírito, a extensão da promessa do Espírito. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, Atos 2:39. A promessa do Espírito não ficou restrita ao dia de Pentecostes, mas foi estendida aos crentes de todas as épocas. Na casa de Cornélio, o derramamento do Espírito Santo ocorreu enquanto o apóstolo Pedro ainda pregava. Em Samaria ocorreu um pouco depois da conversão. Em Éfeso ocorreu cerca de 21 anos após o Pentecostes. Em todos os lugares onde o Espírito Santo foi derramado, no livro de Atos, ficou claramente demonstrado ou fortemente subentendido que os crentes falaram em outras línguas. Esse padrão bíblico continua sendo o mesmo em nossos dias. O Espírito opera com diversidade e unidade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. O termo diversidade aponta para a variedade de dons. Essa pluralidade indica a riqueza celestial que está à disposição da igreja. Todos os dons são igualmente importantes. Em 1 Coríntios 12, 31, quando Paulo orienta os crentes a procurarem com zelos os melhores dons, provavelmente dizia a respeito aos dons que eram mais adequados para o desempenho de cada tarefa espiritual. Os dons capacitam o crente a fazerem o serviço de Deus da melhor forma possível. Devemos aprender como praticar os dons de acordo com a nossa maturidade, conforme ensinou Paulo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Este exercício depende fundamentalmente da nossa disposição em servir ao corpo de Cristo. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, 2 Timóteo 1:6. Paulo lembra a Timóteo que ele fora separado para o ministério e que, portanto, devia dedicar-se ao serviço da palavra em favor dos santos. Os dons se manifestam em intensidades diferentes, uns mais fortes, outros menos, segundo a vontade de Deus. Dessa forma, os crentes não devem comparar-se uns com os outros, pois cada um tem manifestações diferentes do Espírito Santo, porém todas são igualmente úteis e necessárias. Devemos trabalhar alegremente com o que Deus nos deu, valorizando todas essas habilidades espirituais. O Espírito distribui dons com propósito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, 1 Coríntios 12, 7. Os dons espirituais não pertencem às igrejas, nem aos crentes, mas ao Espírito Santo. As manifestações do Espírito também não são controladas pela igreja, mas por Deus, que opera tudo em todos. A manifestação dos dons é dada para fins de instrução, consolo e edificação. Cada crente foi chamado para exercitar o dom conforme a soberania do Espírito Santo, com toda a humildade, amor, zelo e temor de Deus. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se a ministério, seja em ministrar, se a ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Romanos 12, de 6 a 8. A manifestação do dom espiritual é dada para o que for útil. Dentre os vários propósitos úteis operados pelo Espírito Santo, podemos mencionar os seguintes. Primeiro, a glorificação de Cristo, João 16, 14. Segundo, a defesa e confirmação do Evangelho, Hebreus 2, versos 3 e 4. Terceiro, a coparticipação da natureza divina, segundo Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Quarto, a defesa e proteção do rebanho de Deus, Atos 20, 28. E quinto,
a edificação da igreja, 1 Coríntios 3:10. Nenhum cristão pode pensar que os dons espirituais foram dados para o seu uso particular ou para o proveito pessoal, porque não é assim. Assim como a visão não foi dada para beneficiar apenas os olhos, mas a todo o corpo, da mesma forma os dons espirituais não foram dados para beneficiar apenas o seu portador, mas a todo o corpo de Cristo. Se alguém deseja ser usado pelo Espírito Santo, deve se preparar para servir. Vamos para a conclusão desta lição. O Senhor nos incumbiu de levar o seu evangelho até os confins da terra. A tarefa é muito grande e encontra-se inacabada. Ainda restam milhares de vidas para serem alcançadas. Só conseguiremos atingir essa meta se contarmos com o Espírito Santo, que é o capacitador divino. Temos que admitir que precisamos do Espírito Santo urgentemente. Não podemos permitir que a autossuficiência nos prive dos benefícios do Espírito Santo. Se reconhecermos a nossa completa dependência dele, com certeza, ele se manifestará em nós de uma forma mais evidente e mais profunda. Os rios de Deus são inesgotáveis e abundantes. Não precisamos viver secos e vazios. A provisão de Deus se encontra bem diante de nós, porque está escrito, Deus disse, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, verso 3. Busquemos então ao Senhor, sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos nosso louvor e a glória ao teu nome, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, principalmente, mediante esta lição, reconhecemos que o doce, o santo e poderoso Espírito Santo é tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos para sermos, Senhor, capacitados para o melhor desempenho do trabalho do teu reino. Sim, ó Deus, clamamos a ti em nome de Jesus. Pedimos a ti, ó doce Espírito Santo, que fique conosco, nos revista da sua virtude e da sua unção. Dá-nos a tua sabedoria e a tua direção. Fala conosco, consola, fortalece, instrui. Abençoe, Senhor, todos os meus queridos irmãos agora que acabaram de ouvir a tua palavra. Eu oro por todos aqueles que têm, Senhor, estado juntos a nós nesta caminhada de ensino, de estudos, de busca. Ó Deus, vem nos iluminar, vem nos capacitar, vem nos ajudar. Oramos a ti, entregando em tuas mãos, Senhor, as famílias, os líderes, as igrejas. Oramos a ti, entregando em tuas mãos as nossas crianças, adolescentes e jovens. Que a tua presença, que esta experiência com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo na vida de todos, para todos, seja, Senhor, uma experiência real e presente. Abençoe e guarde a todos em nome do Senhor Jesus. Oramos e te agradecemos hoje sempre, dizendo amém e amém.